Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E como nós estamos entrando aqui no ano de 2025, sempre a pergunta que eu mais recebo é quais são os principais fundos, ou seja, quais são os fundos imobiliários mais promissores para 2025, ou seja, aqueles que têm maior potencial de pagar mais, de ter uma estabilidade em cada segmento. Então, nós vamos começar pelo primeiro segmento, que é o segmento de galpões logísticos, onde nós trazemos o BTLG, que é o Fundo de Galpões Logísticos que pertence ao grupo BTG Pactual, um banco, um dos maiores aí de investimento da América Latina. A sua cotação está R$ 95,83, ou seja, abaixo dos R$ 100, quando a média dele fica entre R$ 100 e R$ 105. Está com um dividendo de 9,74%, ou seja, ali dentro da média dos galpões logísticos seguros. O seu preço sobre o valor patrimonial 0,91, ou seja, está com 9% de desconto. Tem uma liquidez de 10,97 milhões, ou seja, você pode comprar e vender. E uma informação muito importante: os fundos de tijolos eles se desvalorizaram. Já o BTLG se mantém positivo aí nos últimos 12 meses, com uma valorização de 2,06. E por que nós precisamos ficar de olho no BTLG? Porque o BTLG ele tem um diferencial. Inclusive, isso é utilizado como requisito na escolha de galpões logísticos, porque a maior parte dos ativos está situada em um raio de 30 quilômetros da capital paulista, enquanto somente 40% está dentro do raio 60, ou seja, ele fica muito próximo da capital. São Paulo, ou seja, a partir do momento em que ele desocupa, imediatamente ele é alugado. Além disso, essas regiões onde esses galpões logísticos eles ficam, têm uma alta demanda, tanto de empresas de e-commerce como empresas de logística. Isso faz com que o BTLG ele tenha uma vacância muito baixa. E além disso, os aluguéis eles podem ser reajustados de acordo com a inflação. Então isso torna ele uma grande oportunidade do segmento de logística. O próximo talvez é conhecido, provavelmente você tenha ele na sua carteira, é o XPML11, considerado aí um dos melhores fundos imobiliários do segmento de shopping. Ele está na casa de R$ 97,43, está pagando um dividendo muito alto para o setor de shopping, 11,33, só perdendo para o VISC11, mas o VISC11 caiu muito. Ele está com um desconto de 17%, dificilmente você vê XPML com desconto, geralmente ele é acima de 1%. A sua liquidez muito alta, 17,84 milhões, e evidentemente que ele se encontra negativo no atual momento, porque os fundos de tijolos sofreram muito com a subida da Selic. Como existe a expectativa da Selic terminar no final do ano na casa de 15%, isso evidentemente tira o fôlego da economia, principalmente dos shoppings, que depende do varejo, ou seja, de uma economia muito aquecida, e ele acabou sofrendo. Mas ele tem que ficar sempre de olho nele, porque ele é o fundo preferencial do segmento de logística, ou seja, eles estão com as cotas dele negociada com 17% em relação ao seu preço sobre o valor patrimonial. Ele tem mais de 23 shoppings espalhados, e esses 23 shoppings, quando eu somo todas as lojas dele, dá mais de 4.700 lojas. Ou seja, você investe em um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário investe em 23 shoppings, e esses shoppings juntos eles têm
4.700 lojas, ou seja, nada mais diversificado do que o XPML11. Outra grande oportunidade para 2025 é o TRX-F11, considerado por muito um dos melhores fundos de renda urbana. Está sendo negociado na casa de R$ 99,51. Acabou de soltar um dividendo para o seu investidor acima de 2,5% ao mês, o que fez com que o dividendo dele saltasse para 12,76%, está com um desconto de 5%, tem uma liquidez de 6,81 milhões e ele está, evidentemente, já se valorizando 0,31, certo? Então, ele é uma excelente alternativa de investimento para 2025, especialmente pela grande quantidade de contratos atípicos. O que significa isso? São contratos de longo prazo, contratos diversificados, o perfil de renda urbana dele tem um prazo contratual muito longo, o que oferece aí excelente benefício para você que é investidor. Além disso, 47% dos imóveis deles estão alocados para empresas do segmento atacadista, né? Principalmente aí o Grupo Assaí, que é um grupo que vem crescendo e é responsável por 30% das receitas, certo? Também nós não podemos ficar fora do que está acontecendo no Brasil, que é a subida da Selic, e diante da subida da Selic nas próximas reuniões vai para 13,25, depois vai para 14,25 e existe uma expectativa de fecharmos o ano em 15. Isso acontecendo, só tem um fundo que se valoriza muito nesse cenário, que é o KNCR11, que a cotação dele está a R$ 101,59, um dividendo de 11,63%, não tem mais desconto nele, por quê? Porque ele vem se valorizando muito, uma liquidez de 18,28 milhões e se valorizou 9,87%, certo? Então é um fundo bem interessante, tem uma carteira 100% alocada aí ao CDI, ou seja, quanto mais o CDI sobe, mais ele paga. E fechando a última recomendação pegando aí várias carteiras que saíram, né? Várias dicas de investidores aí, quem acaba sugerindo fundos imobiliários para quem tem valores aí acima de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, e eu estou trazendo aqui para vocês, é o TIGA11, que é um fundo do segmento de desenvolvimento, a sua cotação R$ 85,99, está com dividendo de 17,46, o seu preço sobre o valor patrimonial com um desconto aí bem elevado de 22%, uma liquidez diária de 7,87 milhões e acabou caindo aí 18,68%. Vocês sabem, porque como ele é um fundo de desenvolvimento, investe principalmente em loteamentos, né? E loteamento, o que significa? É um investimento bem arriscado, mas diante de um cenário de melhora da economia, ele se valoriza muito, ele cresce muito, abrindo aí grande oportunidade para você que é investidor. Talvez você esteja perguntando por que não comprar fundo de fundo. Você, no atual momento, não está interessante comprar fundo de fundo, porque fundo de fundo acompanha o IFIX, e o IFIX vem caindo aí, sofrendo bastante com a questão dos fundos de fundo. E nós não sugerimos aqui fundos de escritório, porque o cenário não está bom para fundo de escritório, certo? O cenário com a queda da Selic já não era tão boa, né? Tem muitos fundos de escritório com desconto de 30%, com a Selic indo para 15%, o segmento de escritório, ou seja, de laje corporativa, vai ficar menos atrativo ainda, porque as empresas não têm por que crescer no cenário de Selic de 15%, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.